everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje cumprimentando o nosso intérprete. Hi, Val! O objetivo principal da aula de hoje é falarmos, ampliarmos o nosso repertório léxico através dos textos. Como sempre digo para vocês, o vocabulário sempre que nós vamos adicionar, que vai acrescentar a partir da nossa aula é o nosso repertório léxico e vamos conhecer os adjetivos, certo? Para esquentar, para começar a nossa aula, warm up, vamos falar sobre as belezas da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, em inglês Rio de Janeiro, né? E através dos adjetivos. Mas vou deixar uma pergunta para vocês começarem discutindo, pensando a respeito. What about you? Have you ever traveled to Rio de Janeiro? Vocês já viajaram para o Rio de Janeiro? Já visitaram alguma parte do Rio de Janeiro? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, discutam, conversem entre seus colegas, entre os seus professores e a gente já volta. Observem através das nossas imagens e a nossa pergunta, pessoal. Have you ever traveled to Rio de Janeiro? Vocês já viajaram para o Rio? Então, sabemos que o Rio é uma cidade turística, conhecida como uma cidade maravilhosa no nosso país. E aqui fica a experiência. Compartilhem essas experiências, se vocês já foram, se vocês não foram, se vocês têm intenção de ir, quais locais vocês gostariam de visitar, ok? Como nós vamos falar de qualidades, nós vamos utilizar os adjetivos. Adjetivos são palavras que descrevem um substantivo ou um pronome. Por exemplo, small, big, beautiful, purple, smart, good, bad, and so on. Um exemplo, the sugar loaf is so beautiful and I can see many places. Então aqui nós temos Sugar Loaf, pão de açúcar, um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, né? O pão de açúcar é tão bonito e eu posso ver vários lugares, many places, certo? Então estamos utilizando um adjetivo para descrever, no caso, um substantivo. Ok? Através das qualidades, ou quando nós falamos de qualidades, no nosso exercício nós vamos fazer isso. Nós vamos identify the adjectives in the following texts. Então, no texto, vocês vão identificar os adjetivos. Christ the Redeemer is a very beautiful 38 meters high statue located on the top of Corcovado Hill. It's the most famous tourist spot in Rio de Janeiro and also in Brazil. Então aqui nós estamos descrevendo a informação, trazendo informações a respeito do Cristo Redentor, que é uma estátua de 38 metros localizado no alto do Morro do Corcovado. E é uma das figuras, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro e também do Brasil. Agora, eu quero que vocês observem no nosso fragmento, ou no nosso pequeno texto, e sublinhem, circulem, grifem, identifiquem dentro das frases os adjetivos que estão ali. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Observando o nosso pequeno texto, nós temos aqui então a informação. Christ the Redeemer is a very beautiful. Então aqui nós temos um adjetivo, muito bonito. É uma estátua de 38 metros de altura, muito bonita. Located on the top of Corcovado Hill, it's the most famous. Então aqui temos um adjetivo também, famoso. Então é o ponto turístico, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro e do Brasil. Então nesse caso nós temos dois adjetivos, beautiful and famous, descrevendo Christ the Redeemer, ok? No segundo exercício, nós vamos ler o nosso texto e vamos responder as perguntas que vão segui-lo. Então, Rio de Janeiro slum becoming a tourist hotspot. A far cry from the famous Christ the Redeemer statue or the luxury Copacabana hotels, these crowded slum communities called favelas on the hillsides of Rio are becoming unlikely stops for visitors who are looking to get a glimpse of life beyond the bars and beaches in Brazil's tourist hotspot. Então aqui o início do nosso texto ele descreve que não são apenas os pontos turísticos como o Cristo Redentor ou os hotéis luxuosos da praia de Copacabana que estão se tornando pontos turísticos. As comunidades chamadas favelas também estão sendo, elas são localizadas na maioria das vezes próximo aos morros do Rio de Janeiro, estão se tornando também pontos de visitação onde as pessoas estão procurando uma pegada mais simples ou algo fora ali da região das praias e está se tornando também pontos turísticos. Vamos adiante. Foreign tourists and increasingly Brazilian themselves are flocking wide, eyed to Rio's favelas to spend a night at a bed and breakfast, sample local cuisine, take graffiti workshops or play paintball. In some cases, visitors are settling into these neighborhoods for weeks at a time in venues such as Casa Alto Vidigal, a favela home-turned hostel that lures crowds with its bars and rooftop deck overlooking the city. Então aqui ele está dizendo que no nosso fragmento que não só turistas do estrangeiro ou de outros países, mas também os próprios brasileiros estão visitando esses locais, estão visitando as favelas do Rio com a intenção de passar ali um pernoite, ter um café da manhã, ter uma cozinha, apreciar a cozinha local, fazer workshops de grafite ou até mesmo jogar paintball. Em alguns casos, as pessoas, os visitantes estão andando pelas redondezas, pelas vizinhanças, por semanas e permanecem em um local chamado Casa Alto Vidigal, que é um hostel feito ou montado dentro da favela, que traz à população não só a oportunidade de vivenciar o local, mas também nas passarelas e até mesmo nas varandas, observar toda a cidade, porque como fica em um morro, teria a oportunidade de ver toda a cidade. Most of the tourists come for just a few hours, long enough to see what they like to live in places that have reputation for crowding, crippling poverty and clashes between drug gangs and police. Então, muitos turistas fazem esse tour apenas de algumas horas, né? Porque eles sabem que o local ele tem muitas vezes uma reputação ruim de ser cheio de gente, de ter uma crescente pobreza e ter ali as disputas muitas vezes entre as pessoas, os bandidos e a polícia, certo? Então observem que o nosso texto ele traz várias e várias informações para vocês, certo? Agora, according to the text, de acordo com o nosso texto, the text is about different cities in Brazil or a famous city in Brazil. Então, fala de diferentes cidades ou de uma única. Letra B, the text is focused on favelas as tourist attractions or dangerous place for tourists. Então, o texto foca na ideia de favela como atrações turísticas ou local perigoso. E na letra C, the text is from
the opinion section of an online newspaper or the news sections of an online newspaper. Então, o texto ele é trazido de qual parte? De uma seção de opinião de um jornal online ou de uma seção de notícias de um jornal online? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício e o texto que a gente já viu anteriormente, the text is about a famous city in Brazil, né, Rio de Janeiro. The text is focused on favelas as tourist attractions e the text is from the news section of online newspaper. Então nós temos que o assunto principal é de uma cidade famosa no Brasil. Na letra B, falamos das favelas como pontos turísticos e o texto vem de um jornal ou um noticiário online, ok? Dando continuidade com base no mesmo texto. What's the main idea of the text? Qual a ideia principal do nosso texto? Favelas in Rio de Janeiro are reducing tourism in Brazil? Or favelas in Rio de Janeiro are becoming tourist attractions in Brazil? E na letra E, why are tourists visiting Rio's favelas? To get the best view of the city from rooftop decks, or to better understand the way of life in slum communities. Então, por que está sendo visitadas as favelas no Rio? Para ter uma das melhores vistas nos decks, nos topos, ou para compreender melhor o jeito que as pessoas vivem na comunidade? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, então, what's the main idea of the text? Qual é a ideia principal do nosso texto?
Favelas in Rio are becoming tourist attractions in Brazil. Então, as favelas estão se tornando atrações turísticas no Brasil. E what are tourists visiting Rio's favelas? Por que eles estão visitando? To better understand the way of life in a slum community. Então, para entender melhor o modo que as pessoas vivem nas comunidades ali, ok? According to the news, de acordo com o nosso texto, write T for true, F for false, and correct the false ones. Então, além de vocês marcarem verdadeiro ou falso, vocês terão que, de acordo com o nosso texto, corrigir as respostas que são falsas para que elas também fiquem verdadeiras. Letra A. Most of the tourists visit Rio's favelas for long hours. Letra B. Tourists are visiting Rio's favelas more frequently. Letra C. Only a small number of Brazilians are visiting Rio's favelas. Então, muitos turistas visitam as favelas do Rio por várias horas. Letra B. Os turistas estão visitando as favelas do Rio com mais frequência. E na letra C. Apenas um pequeno grupo de brasileiros visitam as favelas do Rio. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, de acordo com o nosso exercício, como eu disse para vocês, aqui nós temos que verificar verdadeiro ou falso e corrigir as frases que são falsas. Então, por exemplo, nós temos aqui, most of the tourists visit Rio for long hours. Então, na verdade, não, é falsa. Por quê? Porque a intenção aqui é mostrar que most of the tourists come for just a few hours, algumas horas. Na letra B, nós temos verdadeira, que os turistas estão visitando com mais frequência. E na letra C, only a small number of Brazilians are visiting Rio, is false. Foreign tourists and increasingly Brazilian themselves are flocking wild-eyed to Rio's favelas. Então aqui, não só os turistas brasileiros, mas os estrangeiros também estão aumentando e estão fazendo a visita a olho vivo, que quer dizer, às favelas do Rio, certo? Rio's favelas have reputation for crowding, poverty and clashes between drug gangs and police. E na letra E, Casa Alto Vidigal is a luxury hotel in Rio de Janeiro. Então, a intenção, de acordo com o nosso texto, é que as favelas do Rio têm a reputação de ser cheias, com muita pobreza e a disputa entre os bandidos e a polícia. E na letra E, a Casa Alto Vidigal é um hotel de luxo no Rio de Janeiro. According to our text, de acordo com o nosso texto, quais delas são verdadeiras ou falsas? Se forem falsas, corrija-as. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
o nosso exercício, como eu disse para vocês. Então, na letra D, a frase é verdadeira, a frase é falsa. Na letra E, verdadeiro ou falso? True or false? Então, nós temos Rio favelas have reputations for crowding, poverty and clashes between gangs, drug gangs and police. It's true. É verdadeira. Essa informação consta lá no nosso texto. E Casa Alto Vidigal is a favela home turned hostel. Então, é um hostel, um hotel um pouco mais simples, inserido dentro da comunidade do Vidigal, ok? It's our quiz time. Vamos para o nosso quiz respondendo as nossas duas perguntas. Check the correct alternative. Christ the Redeemer is a huge statue or tiny statue? Né? 2, Qual o nome do lugar que atrai multidões com seu bar e deck com vista para a cidade? Casa Alto Vidigal ou Rocinha? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso quiz, na primeira pergunta, Christ the Redeemer is a huge statue, uma estátua grande. Utilizamos aqui o adjetivo huge. E o nome do lugar que atrai multidões com seu bar e deck com vista para a cidade é a Casa Alto Vidigal, ok? Students, nessa aula nós ampliamos o nosso vocabulário, o nosso léxico por meio dos textos e as imagens. Falamos sobre os adjetivos e conhecemos um pouquinho mais sobre a cidade maravilhosa Rio de Janeiro, ok? Ficamos por aqui and see ya!